Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor. Até a aula passada, o que a gente viu, né? Então a gente estava estudando a transferência de calor por radiação entre superfícies negras, né? Corpos negros. O corpo negro, conforme comentado, ele é uma idealização, né? Então ele absorve 100% da energia que incide sobre ele e ele é um que emite o máximo de energia, né? Então ele é o limite superior dentre as superfícies para a emissão de energia na forma de radiação térmica, né? Aí a gente viu que a emissão, o fluxo de calor emitido por um corpo negro a uma temperatura T é dado pela lei de Stefan-Boltzmann, né? O fluxo de calor é dado em sigma T quarta, né? Onde sigma é a constante de Stefan-Boltzmann. Aí quando a gente foi avaliando, né, em ordem crescente de complexidade, e foi avaliando o balanço de energia entre corpos negros, né? Então, considerando dois corpos negros em contato térmico, né, com transferência de calor entre eles, a parcela de radiação seria dada por sigma T quarta, né, que seria o tanto que um emite. Aí, multiplicado pela área, a gente teria a taxa de transferência de calor emitida pelo corpo. E tem o fator de correção aqui, que é o fator de forma, que ele leva em conta a geometria, né, para saber o tanto de energia que sai de um que é interceptada por dois, né. E como a energia vai nos dois sentidos, né? Qualquer corpo com temperatura maior que 0 Kelvin emite radiação térmica. Então o corpo 2 também vai estar emitindo energia para o corpo 1. E essa energia vai percorrer o mesmo caminho, né? Então, por isso o fator de correção aqui ser o mesmo para as duas parcelas, né? E a gente vê algumas características, né, do fator de forma. Então a somatória dos fatores de forma de um corpo I em relação a todos os corpos J, né? Superfície J, com J variando de 1 a N, tem que ser igual a 1, sendo que pode ter F11, né, por exemplo, ou II, diferente de 0, né? Aí se for, por exemplo, uma esfera, F, chamar aqui de 1, o F11 aqui é igual a 0, né? Porque ela não se enxerga, né? Então, colocar um ponto aqui, ele não vai enxergar a esfera, né? Aí se a gente pegar um caso assim, por exemplo, esse ponto aqui vai enxergar um pouco, esse ponto aqui vai enxergar esse ponto aqui, né? Então, nesse caso aqui, F22 maior que zero, né? Aí a gente também viu a reciprocidade e essa daqui de conjunto de superfícies, né? Mas nem todas as superfícies, quer dizer, conforme comentado, né? A superfície negra é uma superfície idealizada. Em alguns casos podem ser aproximados, né? Como corpo negro. Mas é mais comum a gente fazer uma outra aproximação, né? Depois a gente vai comentar que é a superfície cinza. Mas superfície cinza fica um pouco mais próximo da realidade, né? Mas como que seria uma superfície real, né? A superfície real, conforme a gente viu, né? Quer dizer, conforme a gente viu, o corpo negro é o que emite mais. Então a superfície real, ela vai emitir menos, né? Então, vamos lá. Então a superfície real emite menos radiação térmica do que um corpo negro, né? Aí, isso daí é utilizado um fator de correção, que é definido como sendo a emissividade térmica, monocromática, para cada comprimento de onda. Aí a gente consegue definir ela do seguinte modo. Definido do seguinte modo, onde o E lambda é o fluxo de calor emitido para a superfície real e o EB lambda vem lá da distribuição de Planck, né, que é relacionado com o corpo negro. Aí o B vem de Black, né, Black Body, seguindo a nomenclatura lá do Lienhard, né. Vamos colocar o R aqui como subíndice do epsilon. É que normalmente na literatura usa o epsilon mesmo, né, para emissividade, só que a gente já usou o epsilon tanto para efetividade de trocador de calor quanto para efetividade de aleta, né? Aí deixar o R aqui como subscrito só para diferenciar que a gente está falando de radiação, né? Então essa daqui é a definição da emissividade monocromática, né? Ela é sempre menor que 1, menor ou igual a 1, né? Vai ser igual a 1 só para superfície negra. Aí a gente também consegue fazer a definição da emissividade total, né? Que é a integral de zero de comprimento de onda de zero a infinito desse parâmetro aqui, né? Do tanto que o corpo emite em relação ao corpo negro, né? Então é definido desse modo, né? Integral de zero a infinito da emissão do corpo real dividido pela integral de zero a infinito da emissão do corpo negro, né? A gente sabe que isso aqui é a lei de Stefan-Boltzmann. E isso daqui a gente consegue estimar a partir desse daqui, né? Então é só passar o EB lambda ali multiplicando, onde o EB lambda vem lá da distribuição de Planck. Aí a gente consegue deixar isso aqui no formato melhor, né? Então a gente fica com integral de zero a infinito, sigma t quarto.
Aí esse daqui é um parâmetro um pouco mais fácil de fazer a medição, né? Então não é tão complicado quanto o ER lambda, né? Aí para emissividade total a gente tem alguns valores tabelados, né? Por exemplo, aqui é uma tabela que obtive lá do livro do Lienhard. Aí a gente aqui vê uma série de valores, né? Para emissividade total. Do lado esquerdo aqui a gente vê metais, do lado direito aqui a gente vê não metálicos, né? Então, não metálicos, metálicos. A gente pode reparar que os metais limpos, né, polidos, têm emissividade baixa, por exemplo, aqui um alumínio polido, pegando o bronze, né, o bronze 0,03 e o cobre polido 0,02 e assim sucessivamente, né? E conforme vai aumentando a oxidação, a emissividade aumenta, né? Aqui também, vai pegando aço oxidado, a gente vê aqui que tem valores mais elevados, né? Aí se a gente pegar não metálicos, aí dependendo do tipo de material, eles têm elevada emissividade também, né? Então, por exemplo, pegando a besta aqui, chega até 0,97, né? Aí tem alguns outros materiais, por exemplo, o concreto, chega a 0,94, né? Então, em alguns casos, a aproximação do corpo negro não é tão errada assim, né? Então, voltando lá para a nota de aula, então, a emissividade total a gente consegue a partir de algumas tabelas, né? Legal. Então, esse daqui é relacionado com o que a superfície emite, né? Então, a gente vai ter uma superfície, o tanto que ela está emitindo, vamos chamar aqui de E lambda, ou pode ser a emissão total também, né? Se a gente chamar de E. Mas isso daqui vai ser menor do que a emissividade do corpo negro, né? Seria o EB lambda, fluxo de calor emitido pelo corpo negro. Então, além da energia emitida, né? Conforme a gente comentou, o corpo negro ele também é o que absorve 100% da energia que incide sobre ele, né? Aí para a superfície real, parte da energia é refletida. Então, por isso que a gente vê as coisas, né? Porque parcela da energia é refletida na superfície e a gente consegue ver a luz que é refletida, né? Então tem algumas características da superfície também relacionado com a energia que está chegando, né? Isso aqui a emissividade é relacionado com a energia que está sendo emitida, né? Então, falando de características da superfície relacionadas com a energia que está chegando, então vamos considerar uma superfície qualquer aqui, então um objeto qualquer. Vamos considerar que aqui tem uma incidência de uma radiação. Então, vamos chegar aqui, que ponto radiação. A gente vai ter o quê? Vai ter uma parcela que é refletida, chamar que ponto refletido. Vai ter uma parcela que vai ser absorvida, chamar de que ponto ABS. E vai ter uma parcela que é transmitida. Então, supondo que aqui é um material translúcido, né? Por exemplo, o vidro. Então, vai ter uma parcela transmitida. Aí, pela conservação da energia, a gente tem que o tanto que chega é igual à somatória dessas três parcelas aqui. Então, só colocando na forma matemática. Então, a gente tem esse formato aqui, né? Aí, se a gente dividir tudo por QRAD, né? Então, a gente fica com 1 QABS sobre QRAD e assim sucessivamente, né? Aí, a gente define algumas propriedades a partir desses parâmetros aqui, né? Dessas razões. Então, a gente define a absortividade total, a refletividade total e a transmissividade total. Então, deixar o subíndice R aqui só para sinalizar que a gente está falando de radiação, né? Que a gente já usou o alfa para difusividade térmica, o ρ para massa específica, né? Aí, conforme comentado, né? Então, esse daqui é relacionado com a absortividade total, né? Só que aí, dependendo do tipo de material, a gente pode ter... Só que, dependendo do tipo de material, quer dizer, para todos os materiais, na verdade, a gente pode ter variação espectral desses parâmetros aqui, né? Por exemplo, pegando o mesmo material opaco, né, onde o Q transmitido é zero, então esse aqui é zero, no qual a gente não tem transmissão através de radiação térmica, né? Você tem variação da refletividade, né? Por exemplo, pegando na faixa de espectro visível, vocês devem estar perto, por exemplo, de uma superfície, não sei, qualquer cor aí, azul, por exemplo. Então essa superfície ela reflete na faixa de comprimento de onda do azul, né? E em outros comprimentos de onda ela absorve. Então tem variação da absortividade ao longo do espectro, assim como variação da refletividade, né? Aí como a somatória deles é igual a 1, né, para qualquer comprimento de onda, então a gente pode falar em termos monocromáticos, né? Onde alfa R lambda é a absortividade monocromática da superfície, ρ R lambda refletividade monocromática, e tal R lambda transmissividade monocromática. Aí, do mesmo modo, a gente também pode deixar
organizado esses três termos aqui também, né? A absortividade total, refletividade total e a transmissividade total. Aí para o corpo negro, né, conforme comentado, ele absorve 100% da energia que chega, né? Então o αR e o αR lambda são iguais a 1, né? Então esse igual a 1, esse igual a 1. Então como isso aqui é igual a 1 e esses outros aqui são todos maiores ou igual a 0, então implica que são igual a 0, né, para o corpo negro. Então, do mesmo modo, né, a emissividade do corpo negro é igual a 1 também. Então, o corpo negro é um caso específico. Assim, pode tratar o corpo negro como sendo um caso específico disso daqui, né? Um outro aspecto relacionado com tanto a energia que chega quanto a energia que chega e é refletida e a energia emitida, né? A gente pode falar dos modos que ocorre a emissão ou reflexão, né? Então, vamos considerar uma superfície aqui. Se a gente considerar que a gente tem uma incidência de energia aqui, então vamos chamar aqui de que é ponto rad, se ela tiver um ângulo θ aqui em relação à vertical, aí ela pode ser uma reflexão especular, então teria predominantemente na mesma direção, então que é ponto ref, isso aqui seria especular. A gente pode ter um caso em que a reflexão é totalmente difusa, né? Então aqui o desenho está meio feio, mas dá para entender, né? Então a gente pode ter um caso totalmente difuso, então ele chega com um ângulo θ em relação à normal e é refletido em todas as direções, né? Então pode pensar numa superfície fosca, por exemplo. E a gente pode ter um caso intermediário, né? Então considerar que aqui a gente tem uma normal, tem a incidência aqui de radiação, é bom colocar aqui difuso, é bom considerar aqui θ também, que é ponto rad, e a gente pode ter um caso intermediário, né? Com uma predominância aqui nessa direção e um pouquinho na outra direção aqui, por exemplo. Então aqui seria o caso intermediário. Mas no curso aqui a gente vai tratar mais de superfície difusa, né? Que aí fica mais simples, que a gente elimina a dependência do ângulo em relação à incidência e em relação à emissão, né? Em termos de emissão, boa parte das superfícies são, assim, pelo menos praticamente todas as superfícies, não? Acabam emitindo de forma mais difusa, né? Aí em termos de reflexão, aí pode ter algum efeito maior, né? Então não é muito comum ter uma superfície que tenha uma emissão em uma direção preferencial, né? Acaba sendo um pouco mais tendendo a ser difuso, né? Aí em termos de reflexão, né? Se pegar uma superfície polida, por exemplo, espelho, coisa assim, aí vocês veem que até na faixa do espectro visível ele tem uma reflexão especular, né? Em algumas superfícies acaba caindo bastante no intermediário aqui, né? É legal. Aí a gente já discutiu um pouco aqui como que fica as características de emissão e as características de energia que está chegando, né? Então, as propriedades da superfície relacionadas com a energia que está chegando e relacionadas com a energia emitida, né? Aí, vamos dar um passo adicional aqui e vamos discutir a lei de Kirchhoff. Então, vamos considerar uma superfície com uma área A. Então, definir ela aqui. Chama superfície 1 com área A, que ela está em equilíbrio com o meio em volta, né? Então vamos considerar que ela está dentro de um recipiente aqui, chamar tudo isso aqui de superfície 2. Aí se ela estiver em equilíbrio, considerar aqui que a gente está T2 e aqui a gente vai ter T1, então se estiver em equilíbrio, a gente vai ter T2 igual a T1, é o que a gente espera, né? Então considerando que aqui não tem mais interação com outra superfície, então está em equilíbrio térmico, o tanto de energia que 1 emite para 2 tem que ser o mesmo tanto de energia que 2 emite para 1, né? Então, se a gente olhar aqui para a superfície 1, vamos passar considerando que a gente está focando nela aqui. Então, o que vai ter, né? Então, ela vai ter um tanto de energia absorvida, chamar de Q ponto ABS, ela vai ter um tanto emitido, né? Então, chamar de Q ponto emitido. Aí, se está em equilíbrio térmico, a quantidade de energia absorvida tem que ser igual ao tanto a quantidade de energia emitida, né? Senão, vai ter variação de temperatura, né? Então, isso daí viola a primeira lei da termodinâmica, né? Então, em condições de equilíbrio térmico, então a gente vai ter que ABS, que é igual a Q ponto emitido pela superfície, né? Aí, o que a superfície está absorvendo, né? Então, considerando características monocromáticas, então a gente vai ter alfa lambda R. Aí, isso daqui é relacionado sim, e vamos considerar o corpo 2 aqui como sendo o corpo negro, né? Aí aqui a gente vai ter o tanto de radiação que está chegando daqui para cá, né? Falando em termos de fluxo de calor. Então a gente vai ter sigma, T2 quarta, só que T2 é igual a T1, né?
que é o que está saindo de 2 e chegando em 1, né? Então esse aqui vai ser positivo. No balanço de energia, esse aqui tem que ser igual ao emitido, né? Ou se você quiser colocar que é ponto igual a 0, né? Então a gente fica isso aqui menos isso aqui, que é igual a 0, né? Então a gente pode colocar o emitido também, né? O que vai ser o emitido? Vai ser o epsilon R lambda sigma T1 a quarta. Na verdade, vamos colocar aqui em termos monocromáticos, considerando o EB lambda como sendo a emissão monocromática de acordo com a distribuição de Planck, onde T2 é igual a T1, né? Só lembrando, então aqui é igual a T1. Aí se tiver em equilíbrio térmico, né, conforme a gente está considerando aqui, então T2 é igual a T1, então para cada comprimento de onda, isso aqui é igual a isso aqui, né? Aí se isso aqui é igual a isso aqui, para condição de equilíbrio térmico, a absortividade monocromática para uma dada temperatura é igual à emissividade monocromática para a mesma temperatura, né? Então essa daqui é a lei de Kirchhoff, a partir da qual a gente consegue relacionar a absortividade com a emissividade, né? Sempre lembrando que a gente está falando de superfície difusa aqui, né? Para a superfície especular seria um pouquinho diferente, né? A gente também pode pensar nisso daqui como sendo uma bomba de calor. Assim, se isso daqui não fosse respeitado, né? Então isso aqui poderia ser uma bomba de calor, por exemplo, né? Que é sem utilização de trabalho, que aí também viola a segunda lei da termodinâmica, né? Então além de violar a primeira, violaria a segunda, né? Aí um caso específico que a gente pode ter, que é bastante... Assim, é um modelo bem interessante, né? Bem prático, é a superfície cinza, né? Então, só colocando aqui. A superfície cinza, ela considera que a emissividade ela é constante, independente do comprimento de onda. Então, conforme está dado aqui, né? Então, a gente tem a emissão do corpo negro, né? Que é dado pela distribuição de Planck. Então, vou chamar aqui de E lambda, watts por metro quadrado metro, e aqui lambda. Então, a distribuição é algo assim, né? E a distribuição da superfície cinza, ela é só uma escala, é só escalonada aqui, né? Então, seria, por exemplo, 90% do que seria a distribuição espectral do corpo negro, né? Mas isso daqui facilita bastante pelo seguinte, né? Porque quando a gente for fazer tratamento de modelos, fazer análise de problemas, a gente pode falar que a emissão total do corpo é igual à emissividade da superfície vezes emissão do corpo negro àquela temperatura, né? Então, só colocar a temperatura aqui para deixar explícito. Então, esse daqui a gente sabe lá pela lei de Stefan Boltzmann, que é sigma t quarta, né? Então, a gente fica com E, que é igual a epsilon r sigma t quarta. Além do mais, pela lei de Kirchhoff, né? Como no caso da superfície cinza, a emissividade é independente do comprimento de onda, então a gente tem que a absortividade também é independente do comprimento de onda, né? Então a gente assume que os dois são independentes do comprimento de onda. Aí, por que isso daí facilita a análise, né? Então a gente pode até fazer uma avaliação aqui, né? Então vamos considerar uma superfície 1, superfície cinza com temperatura T1, chamar aqui que ele tem um epsilon R e tem um alfa R. Aí vamos considerar que ele está em contato térmico com uma superfície 2, que é um corpo negro, com uma temperatura T2. O corpo negro, o que ele vai emitir, né? Então ele vai emitir sigma T2 quarto, e o corpo cinza aqui vai emitir o quê? Vai emitir epsilon R sigma T1 a quarta. Legal. Aí se a gente avaliar a superfície do corpo 1 aqui, o que a gente vai ter, né? Então a gente vai ter, colocando em termos líquidos, né? Então taxa de transferência de calor líquida de 1 para 2 vai ser igual ao quê? Vai ser o tanto emitido. Então a gente vai ter epsilon R sigma T1 quarto. Então sigma T1 quarto, emissão do corpo negro a temperatura T1. Epsilon R é o fator de correção, né? Considerando características da superfície. E a gente coloca a área 1 aqui, né? Porque esse aqui é fluxo de calor multiplicado pela área e a gente vai ter taxa de transferência de calor, né? Menos o que está recebendo, né? O que ele vai estar recebendo? Vai estar recebendo isso daqui. Então, sigma T2 a quarta. Em qual área? A área A1, né? Só que a gente está interessado no balanço de energia, né? Então, o tanto que ele está sendo absorvido, né? O que ele está absorvendo? A gente multiplica pela absortividade, né? Então, essa aqui é a parcela absorvida. Como, no caso da superfície cinza, epsilon igual a alfa, né? Então, a gente pode colocar
isso aqui em evidência também. Só enfatizando aqui, né, que é a superfície infinita, nos dois casos. Então a gente fica com Q líquido de 1 para 2 como sendo A1 εr sigma T1 quarta menos T2 quarta. Então isso daqui, superfície cinza com corpo negro, ambas infinitas. E faceando uma a outra, né, com fator de forma, nesse caso aqui, se fosse negro, fator de forma igual a 1. Então, a partir da consideração de corpo negro, fica bem mais fácil tratar, né? Aí quando a gente pode considerar como sendo superfície cinza, né? Aí é interessante, assim, idealmente seria interessante ter curvas de emissividade com a temperatura e com o comprimento de onda, né? Que pode depender tanto da temperatura, que nem a gente comentou, né? Conforme você aumenta a temperatura do material, você altera tanto as características, o formato do espectro, né? Então você tem um deslocamento do espectro. Então, sei lá, você tem uma distribuição espectral da emissão do corpo. Então está numa dada temperatura, pode ser um espectro assim, né? Conforme aumenta a temperatura, o pico vai deslocando para a esquerda, né? Para comprimento de ondas menores. Então você tem alteração espectral. Aí com isso você pode ter alteração da superfície também, né? Dependendo do tipo de material, tem até alteração de estrutura cristalina, né? Então não é de se espantar que você tem alteração das características de transferência de calor devido à variação da temperatura, né? É legal. Aí na próxima aula, a gente entra no tratamento, como que a gente avalia a transferência de calor entre superfícies cinzas. Então aqui a gente já viu mais ou menos como que trata o caso de superfície cinza com corpo negro, né? E a gente vai ver entre superfícies cinzas e depois entre conjunto de superfícies cinzas, né? Vamos começar com duas e depois a gente amplia para mais. Então, isso aí.